Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Começou com uns minutinhos de atraso, mas estamos aqui. Então, hoje estou dando início ao segundo episódio do Pod Live, esse podcast aqui no Instagram. Hoje, 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então, a gente teve vários eventos aí ontem aqui na nossa cidade e tal. E hoje a gente vai continuar aqui falando sobre esse assunto que é tão importante, que precisa ser falado sempre, né? Eu estou muito feliz com as pessoas que eu tenho conversado e chamado para participar. Graças a Deus a agenda de abril já está completa. Então eu estou muito feliz, agradecido quem está acompanhando. Muito grato quem está participando, né? Porque eu preciso dessas pessoas para isso aqui estar funcionando. E graças a Deus, pelo menos para abril já está garantido. Hoje a participação vai ser com a Valéria Soares. Eu vou estar chamando ela aqui. Espero que hoje a internet não dê nenhum problema, né? Sobre água, ela já deve estar entrando. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa, tá bom? Olá, tá me vendo? Peraí, Tá virado. que a minha câmera tá virada, só um minutinho. Tudo bem. Ah, ok. Agora tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem, Douglas? Olha, tá bom o áudio aí? Aqui tá, e para você, tá tranquilo? Pra mim também. Aí eu vou pedir para quem estiver assistindo, se tiver algum probleminha, eles falarem aqui pra gente estar olhando. Isso. Então, Valéria, falei um pouquinho que hoje a gente vai estar falando sobre autismo e aba, né? Eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse do seu trabalho que você realiza aí em Goiânia. Uhum. Então, para muitos que já me conhecem, né? Já repetindo, e os que não me conhecem, né? Meu nome é Valéria Soares, assim como o Douglas colocou. Sou de formação, primeiramente, a pedagogia, e a pedagogia me levou à psicologia. E durante essa peregrinação toda, houveram muitas especializações, algumas pós-graduações, um mestrado, mas tudo envolvendo sempre a condição clínica. Trabalhando sempre em consultório, com contexto clínico há 20 anos, né? E acompanhando esse desenvolvimento, esse entendimento maior do autismo, né, agora, que está começando a acontecer de, vamos dizer, 10 anos para cá, né? Nós temos feito um crescimento maior na compreensão, no entendimento, a partir desse período. Eu até vi um negócio mais cedo hoje, um dado que eu mesmo não conhecia. Falando assim reforçando que autismo não está na moda e que os diagnósticos aumentaram, né, pelo conhecimento e dos estudos que você está falando, e que 2% da população adulta é autista. E saiu recente uma pesquisa dos Estados Unidos, né, que uma a cada 36 crianças é autista na média de 8 anos, né? Então, achei bem interessante o dado. Eu ainda não sabia da parte dos adultos essa porcentagem. Realmente. Isso está muito impactante, né, para as pessoas, porque alguns nem querem, né, o diagnóstico mais pela idade, já questionam assim, o que vai mudar na minha vida, né, o que eu vou ganhar com isso, sabendo que eu sou ou não autista. Então, alguns têm, inclusive, questionado isso, até em consultório mesmo, né? Só que a gente sabe que sempre tem um ganho, claro que tem um ganho, né? No contexto de saber aonde, como eu me desenvolvi, de que maneira eu consegui chegar até onde eu cheguei, sendo portador de um transtorno como autismo.
Tá. Aí, para a gente começar, eu sei que algumas pessoas já conhecem você, seu trabalho, o meu também, minha rede social, mas vamos reforçar. O que vem ser o autismo? Dá uma pincelada geral para nós. Tá, pincelada geral mesmo, né? Porque há anos, como eu coloquei para vocês, nós temos visto, de 10 anos para cá, condições transformadoras, né? Ou seja, mudanças demais, né? No contexto do que é autismo. Antigamente, nós vimos o autismo como algo muito assustador, né? Alguma coisa que, quando os pais recebiam um diagnóstico para eles, era como se o mundo desabasse. E até hoje ainda está sendo assim, para algumas famílias. Porque nós vimos o autismo como uma condição sem retorno algum. Ou seja, se eu tinha um autista severamente hoje, né, caracterizado, a ideia desses pais é que essa criança não se desenvolveria de forma alguma. E isso assustava muito, né? O contexto de hoje eu saber que sou pai de portador de autismo, né? E por isso essa grande conscientização agora, porque o autismo, ele nada mais é do que um transtorno de neurodesenvolvimento, que acontece, nós já temos muitas reportagens, muitos artigos falando sobre a compreensão genética do contexto autista. Muitos pais questionam, inclusive, assim, mas a minha família não tem ninguém, né? E coincidentemente também, estudando, eu vi um geneticista explicando muito perfeitamente essa condição para nós, que um gene, né, que o pai possa ter e a mãe, com o seu também, às vezes de um estereótipo ou de um simples traço, né, do autismo, quando se unem, eles podem virar, sim, uma complexidade maior. Então, daí o nosso entendimento hoje, que o autismo, ele não é somente um transtorno, ele passa a ser uma doença, porque nós entendemos que não tem cura para ele. Mas não quer dizer que do momento em que eu tenho um autista severo, eu não possa trazê-lo com bastante trabalho, com bastante determinação, né? Tanto da equipe que vai auxiliar esses pais, quanto dos próprios pais, trazê-lo tanto para o moderado, quanto para um autista mais leve, né? E essa criança se desenvolver e ter uma vida tranquila. Não digo tranquila na totalidade, porque sempre vai haver alguma limitação. Mas eu me questiono muito hoje, Douglas, quem não tem limitações? Se nós formos observar em um contexto geral no Brasil, e não só no Brasil, no mundo, a maioria das pessoas vivem com alguma limitação, né? Seja ela com relação às suas emoções, seja ela com relação à ansiedade, à depressão, ou até algumas outras doenças ou psicopatologias ou transtornos. Então, quem hoje no Brasil não vive essas limitações? Até a alimentação. Esses dias eu estava comentando sobre a seletividade alimentar com uma amiga, aí explicando a do meu filho, que é pouco, mas tem. E aí eu até comentei com ela, falei assim, mas até a gente, adulto, que não é atípico, tem seletividade em algumas coisas. Eu mesmo tenho alimentos que eu não posso ingerir, que me dá ânsia, que me dá dor de cabeça, e tem outros que eu não gosto da textura. Então, só que por não ter o transtorno, a gente consegue lidar disso de uma maneira mais calma, né? Mais tranquila. Consegue controlar, entre aspas, a reação. E o que já é diferente, igual meu filho, por exemplo, algumas verduras, ele faz ânsia por conta da textura. Então, eu estava explicando sobre isso. Então, realmente, aí você falou. Todos nós, praticamente, temos algum tipo de limitação, né? Seja em qualquer setor. Né?
em qualquer lugar, né? A gente essa ideia de acreditar que somos melhor, né? Que o outro. É, Não, de forma nenhuma, né? A história da grama do vizinho é sempre mais verde que a minha, né? E não é verdade. A gente tem, todos nós possuímos nossas limitações, certo? tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, que somos todos igualmente diferentes, né? Todo mundo Exatamente. tem. Igualmente diferentes. E viva essa diversidade, né? Porque imagina, seria tão prático, né? A não aceitação, muito prático. E quando a gente fala de conscientização, a gente começa a compreender, né, que foi tão fácil para nós nos conscientizarmos que tínhamos que aceitar determinados contextos na humanidade que foram mudando, né, durante décadas. E hoje nós estamos com essa dificuldade em haver uma aceitação com relação a essa diversidade das nossas crianças. Essa necessidade de ter um olhar mais empático, um olhar mais carinhoso, um olhar mais amoroso, né? Um olhar mais diferente mesmo, entendendo que existe a limitação nele, assim como existe a limitação em mim, né? Então, esse contexto, ele precisa ser refletido, né? As pessoas precisam refletir sobre isso, né? E sempre colocando que as pessoas elas costumam muito olhar e dizer, se fosse meu filho que estivesse, por exemplo, tendo uma crise, né, no shopping, se fosse meu filho, eu já teria corrigido. Será? Né? Será? Ou então aquela pior de todas. Nossa, mas nem parece autista. Exatamente. Que é o que a gente... É o que mais a gente, na realidade, tem buscado desmistificar, né? Porque, por causa do Down, ficou muito essa característica do estereótipo físico, né? E o autista não possui um estereótipo físico. Eu posso estar conversando com pessoas ali e ela nem está sabendo que ela foi portadora ou é portadora de autismo, porque a vida simplesmente passou para ela. Né? As coisas que ela teve que lidar, ou que era chamado antigamente para nós como Asperger, né? Que era um autismo mais leve nesse contexto. Então, as dificuldades e as limitações que ela tinha que lidar, ela conseguiu ultrapassar. Mas se nós observarmos hoje, é uma pessoa, às vezes, um pouco de poucos amigos, um pouco mais recolhida, né? Aquela pessoa que não gosta de festas, que não gosta de barulhos, que não gosta de estar assim, né? Chamando a atenção, né? Então, ela é um pouco mais reservada e ela nem se tocou, talvez isso fosse algo do traço autista que ficou ainda, está ali enraizado, e aí nós trazemos ele bem para o leve mesmo, né? Porque conseguiu ultrapassar todos os outros contextos, talvez até de forma grotesca mesmo, porque nós temos relatos de pais que antigamente tratavam os filhos com Asperger, que hoje estão descobrindo adultos, né? Que têm o autismo, e eles relatam, nossa, mas eu passei por tudo isso, mas a minha mãe me corrigia de uma forma, para com isso, você está fazendo coisa errada, você tem que mudar, e isso tinha que internalizar dentro de mim de uma maneira que eu, às vezes, não conseguia lidar com aquele sentimento, mas eu tinha que lidar com aquilo. Corrigido até severamente, né? Às vezes até severamente. Isso, com muita culpa, com muita tristeza. Então, hoje, o que a gente vê de reflexo disso, né? Pessoas simples, que possuem culpas embutidas em si mesmo, tudo é culpa delas, né? Todos os contextos que acontecem, eles poderiam ter evitado. Então, assim, precisa ter esse olhar mais consciente do que é o autismo. Precisa haver uma consciência, não somente
uma conscientização. Né? Nós precisamos sim, de uma, talvez o nosso ponto de partida, sim, né, tenha sido fenomenal, o fato de estarmos hoje comemorando essa conscientização. Mas eu acho que ainda precisamos avançar um pouco mais. Precisamos entender que dessa conscientização nós precisamos passar realmente para a aceitação e o respeito, né, diante desses transtornos. Eu quero só aproveitar, falando no dia da conscientização, eu particularmente tenho um ponto que onde que eu posso eu falo, que é um trabalho de formiguinha, né? É um pensamento meu, eu gosto sempre de reforçar. E essa história do não parece autismo, ou não parece autista, ou autismo leve, é uma palavra que eu particularmente me incomodo, porque passa uma sensação de que é menos autista. Hoje até postei sobre isso. Então, sempre que a gente tem abertura para explicar isso do autismo leve, que não é menos autista, que eu acho que é algo importante que as pessoas precisam se conscientizar, quem não vivencia o autismo no dia a dia, né? As dificuldades são diferentes, mas nem por isso tem nada menos, né? Exatamente, não tem nada menos. Esse contexto que eu acabei de colocar é que, realmente, né, durante o processo de conhecimento do que realmente é o transtorno, muitas mães acreditavam que aquilo ali, feito pelo filho, até uma hipersensibilidade, uma condição de contexto alimentar, era uma frescura, era algo que poderia ser resolvido por ela ali, e hoje não, a gente entende que houve todo um contexto de sofrimento nesse ser humano. Não adianta a gente desvalidar isso, não tem como desvalidar isso. Né? Eu costumo falar em consultório que emoções, sentimentos, são coisas que a gente não tem termômetro. Então, como você vai medir a intensidade que o outro está sentindo com a sua intensidade? Né? Então, como que eu vou desvalidar tudo isso num espectro? Onde a gente sabe que inicia-se um contexto e já está finalizando o outro, inicia-se um contexto e está começando o outro. Então, a gente tem que ter esse olhar diferenciado mesmo. A severidade não coloca diferença no autismo. O autismo, ele é um transtorno, ele é uma doença, ele é um espectro. E assim como nós conhecemos o que mais se aproxima, comumente falando, né, de um espectro, é o arco-íris, né? Quantos de nós olhamos para o arco-íris e vemos ali 4 cores? Quantos olham para o arco-íris e veem 6 cores, né? Mas a gente nunca sabe aonde começa a cor e aonde finda ela para iniciar uma outra. Então, o espectro é exatamente isso. A gente nunca sabe onde está começando uma dificuldade, uma fragilidade, e aonde vai terminar essa fragilidade. A gente nunca sabe. Então, é sempre uma descoberta. Eu digo que conviver com autismo é descobrir todos os dias. Né? E quando a gente faz isso de maneira gostosa, é verdadeiramente descobrir, é verdadeiramente um presente, porque muitas coisas a gente deixa passar. A gente deixa de viver, por exemplo, muitos pais, se a gente for colocar isso na prática, né? Quantos pais saem de casa para trabalhar e mal beijam seus filhos? E quando a gente tem um contexto autista ou alguma criança com neurodesenvolvimento, talvez pelo próprio neurodesenvolvimento a gente passa a ter esse contexto amoroso um pouco mais aguçado, né? E era tão bom se a gente começasse a fazer isso com as crianças típicas também, né? Porque a gente só faz isso no momento em que a gente começa a perceber que é necessário. E isso está faltando muito, né? Tanto para os profissionais que estão atendendo os nossos autistas, como para os próprios pais quando tomam a primeira reação do diagnóstico, né? Entender que, opa, peraí, se tudo para ele é mais sensível, se tudo para ele é mais hiper, né? Mais alto, então o fato de eu não dizer que amo vai afetar. O
fato de eu não ensiná-lo que o abraço é gostoso vai afetar, né? Eu não demonstrar amor vai afetar. Então, são contextos mínimos que a gente não se atenta, né? E que as pessoas típicas acham que são ditas frescura. Né? Aí é bem interessante mesmo isso que você está falando. Eu mesmo penso muito sobre isso às vezes, assim, no quão é bom poder ter esse momento, né? Porque a gente vê o tanto que é importante você conseguir estar sempre presente. Nem sempre é fácil, às vezes é muito difícil. Muitos pais, familiares, mães abdicam de emprego porque não tem como, tem que ficar 100% o tempo disponível para aquela criança. Existem as partes difíceis, que são muitas, mas esse lado também, do quanto a gente ganha junto, quanto a gente ganha e cresce junto, é maravilhoso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o ABA. Eu acredito que pode ter muitas pessoas assistindo que ainda não entendem. Nem as famílias de crianças autistas, muitas não têm conhecimento ainda sobre o ABA, né? Eu também sou pedagoga, a gente que é da área, conhece um pouco, já leu um pouco, mas então eu queria que você pudesse aprofundar um pouquinho sobre o ABA. Então, é importante a gente deixar claro essa condição autista, né? Na década de 30, não usava-se metodologia nenhuma para auxiliar as crianças portadoras de autismo. Então, geralmente, aqueles que haviam severidade, eles eram colocados em escolas especiais ou até mesmo manicômios, como toda a vida, né? A partir da década de 30, nós tivemos aí a descoberta de algumas habilidades, algumas aplicações, algumas técnicas, né, no mundo para reforçar essas crianças que tinham dificuldade. Mas tudo isso, Douglas, foi mediante a não aceitação de pais. Então, todo método, ele nasceu por não aceitar que eu vou desistir do meu filho, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do Sunrise, que foi um dos primeiros métodos que foi utilizado para o autismo, né? O Sunrise foi feito por mãe e pai, e aí você coloca muito parecido assim com a nossa década, né? Mãe que deixa de trabalhar, pai que está envolvido da mesma maneira, mas que trabalha menos, mas que consegue se envolver e aí envolve a família e naquilo eles conseguiram desenvolver o filho, né? E hoje nós sabemos que internacionalmente existe, o Sunrise existe e ele é utilizado fora, né? No Brasil. O ABA não foge esse contexto, assim como o DIR for Time, como o TIT, como outras abordagens. O Denver, que está vindo aí para todos, né? Quem ainda não tem informação, está buscando informação. Mas o ABA também é um contexto que veio da década de 50, traga também por pais que lutaram por situações. Mas a vantagem, pais que tinham conhecimento a título biológico do sistema nervoso, né? Biológico do cérebro, biológico do que era na realidade aquilo. Então, foram desmistificando alguns pensamentos até psiquiátricos, neurológicos, médicos, né? Antigamente era dito que a criança portadora de autismo, ela tinha isso porque era culpa da mãe, por falta de afetividade. Gente, que cruel, né? Eu fico pensando nas mães autistas, né? Ouvirem isso, né? O tanto que a gente já é coruja, só quando nasce, imagina, né? A pessoa dizer que foi uma relação afetiva minha, onde isso tem credibilidade, né? Então, só para emendar, eu tive um relato essa semana reclamando que o pessoal falou que era, como foi que ela falou? Coisa do demônio, que precisavam levar o menino para a igreja, que Deus ia tirar o autismo do menino.
Então é Não, umas coisas assim. isso não é verdade. Claro que a gente não subestima Deus. Deus é o Deus do impossível, né? Não podemos Mas a subestimar Deus. fala Mas joga um peso falar em isso cima da família que é cruel. é cruel. É cruel. É um julgo muito errado, né? E aí acaba que essa mãe fica totalmente perdida, ela não sabe o que fazer, ela não tem a ideia de como realizar, né? Nada, né? Porque você já começa com o impacto. Anda bem. A gente já começa com o impacto do diagnóstico. Esse impacto já meio que, não sei se com você, Douglas, foi assim, mas o impacto geralmente costuma nos baquear um pouquinho. E a gente fica, meu Deus, e agora, né? Qual o primeiro passo? O que eu vou fazer? De que maneira eu vou agir? Né? Eu tenho que olhar agora para ele diferente, eu não posso mais olhar da maneira que eu olhava. Então, assim, já começa com esse impacto. E essas falas muito erradas, aquilo que não se conhece, é muito triste. Aquilo que você não conhece. Uma coisa é você ter informação, outra coisa é você ter realmente o conhecimento na sua mão, né? Se você não conhece, não evite falar, porque precisa vivenciar, precisa conhecer de verdade, ter o conhecimento, tanto ele teórico, técnico, quanto a vivência dele, né? Para que isso se torne válido. Então, eu vejo muitas pessoas falando na internet sobre autismo e às vezes eu me assusto, eu falo, Jesus, mas de onde isso apareceu? Né? A ideia veio como? Assim, né? E da mesma forma para o hábito. Então, há alguns contextos muito disformes do que a gente aprende da própria técnica, né? É uma técnica de comportamento aplicado e que ela é feita tanto pelo psicólogo, como é feito pelo nutricionista, como é feita pela fono, feita pela AT, feita pelos próprios pais. Ninguém é detentor dessa aplicação, entende? Eu não preciso ter uma formação para estar trabalhando o ABA em nenhum contexto, tá? Até na fala do meu filho. Por exemplo, se eu vou trabalhar uma metodologia ABA na fala do meu filho que não está desenvolvendo, eu não preciso ser fono para fazer. Claro, a gente entende que é óbvio, na mão de um profissional, isso vai deslanchar perfeito. É o que nós queremos. Precisa ser encaixado, né? Mas a gente também precisa do reforço desses pais. É necessário que os pais tenham esse conhecimento de que isso pode ser reforçado em casa, pode ser feito em casa. Você pode aplicar a metodologia em casa e fazer com que o que talvez desenvolvesse em terapias em 6 meses, desenvolva em 4, em 3 meses. Por quê? Porque você está tendo um trabalho em casa, né? Então, esse trabalho, e dessa forma natural, de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais agradável para ele, se torna ainda mais crescimento, maior união familiar, né? Maior, assim, apego entre os pais e os filhos. Então, eu vejo que, assim, o ABA, ele veio somente para formar. Eu não acredito que outra metodologia, nos dias de hoje, ela consiga fazer o que o ABA faz. Né? Eu entendo que elas são reforçadoras, mas que elas consigam fazer o que o ABA faz, não. É um método muito eficaz mesmo. E, infelizmente, pelos atendimentos do SUS, a experiência que eu tenho, é difícil ter profissional especializado que aplique o método. No particular, eu já vi que a sensação que eu tenho, às vezes você pode até me corrigir, é que tem aumentado a oferta, por exemplo, fono com especialização em aba. Eu tenho visto um aumento na rede particular. Mas a gente sabe, apesar de não estar vivenciando a aplicação sempre, mas a gente sabe que é bem eficaz, né? Sim, sim. Na realidade, é um contexto muito complexo, né? Porque, por exemplo, se eu sou fono, e eu dependo do meu consultório
eu tenho ali aparecido muitas crianças com ecolalia, com apraxia de fala, e aí, de repente, me vem um diagnóstico de autismo, como que eu vou lidar com isso, né? Então, geralmente, esse profissional que verdadeiramente é profissional, ele vai à busca daquilo que vai auxiliá-lo nesse contexto, né? Vai auxiliar no crescimento dessa criança. Mas, nessa partida, a gente ainda vê alguns profissionais que, infelizmente, entram para dentro do consultório, fecham a porta e deixam a criança brincando. É cruel a gente dizer isso, mas é real. Tanto no contexto de quem paga, quanto pior ainda no contexto do Sistema Único de Saúde, né? Porque quem está no Sistema Único de Saúde se submete a ganhar muito menos do que um profissional que fosse um consultório. Então, se eu ganho muito menos e tenho aquela estabilidade por ser do Sistema Único de Saúde, eu sou estável, mas eu não estou capaz para atender aquela demanda que me vem, entende? Então, a grande maior preocupação nossa é essa, é de que forma esse desenvolvimento está acontecendo, de que maneira está sendo aplicado, e pais com dinheiro, com verba, né, e que estão gastando a roda, né, muito dinheiro mesmo. Dentro das nossas pesquisas no Brasil, um autista custa para um pai, para uma família, entre 5 a 10 mil reais, dependendo do grau de severidade, por mês. Isso não é para todo mundo. Não, e aí eu vou voltar num assunto que a gente já falou aqui, aí vai lá no BPC, que é um benefício de um salário que não dá para você pagar as sessões de um fono no mês. Exato. E aí, quem recebe esse benefício não pode ter outra renda, não pode ter emprego fixo, senão corta o benefício. Então, é uma coisa que nunca vai ser bom, né? É uma roda horrível, né? Da gente olhar, quem olha ela de perto, é horrível da gente, né? É desesperador. Né? É desesperador. Porque eu atendo muitas mães carentes e a carência, ela realmente, se você não tem, às vezes, nem para suprir as suas próprias necessidades, como é que você vai fazer para desenvolver seu filho? E quando a gente fala de SUS, elas se assustam. Como no SUS? Eu tenho uma paciente que está há 5 anos esperando o laudo do filho. Uma consulta. A criança não é mais criança, já está adolescente, 17 anos, esperando o laudo. Então, é muito triste quando a gente vê isso. Né? Nós temos lá a lei toda bonitinha no papel, que já foi um ganho muito grande para nós, mas aonde essa lei está realmente sendo feita, onde ela está sendo validada, né? A gente ainda falta muito chão pela frente, né? E isso não é, eu creio, eu entendo, Douglas, que não é uma coisa que compete somente a mim, Valéria, Douglas, pais de autistas. Não. Compete a toda uma sociedade entender que são essas crianças que serão o nosso futuro. E que se nós não trabalharmos elas estarão tendo muitas complicações a título de saúde mental, como a título de saúde física também no futuro, né? E aí, quando a gente para e pensa, e vai ver toda essa roda girando, você pensa numa condição econômica de um país. Se eu tenho um funcionário e ele não vai me render o que eu quero, geralmente eu mando ele embora. Como eu quero no futuro ter funcionários que sejam realmente dedicados, se eu não estou cuidando da saúde dessas crianças hoje, se eu não estou cuidando das emoções dessas crianças hoje, se eu não estou validando essas crianças para que elas desenvolvam perfeitamente. Então, é uma roda que gira e que as pessoas não se atentam para ela. Entende? Exatamente. E sobre o ABA, ele é muito eficaz
para a criança, mas a gente tem e sabe que também automaticamente a família toda Se envolve. acaba se envolve e é beneficiada, né? O que Exato. você poderia falar, algum relato, o que acontece com a família que consegue, além dos atendimentos terapêuticos, que consegue desenvolver o ABA no âmbito familiar? Olha, dentro da minha experiência, eu tenho casos de mães que verdadeiramente quiseram investir, mas essas teriam, no caso, a condição financeira para isso, né? E investiram em cursos ABA para aplicadores. E os filhos chegaram a desenvolver, de uma certa forma, muito rapidamente. De nós fazermos um comparativo com aquele que não tinha o desenvolvimento em casa e aquele que tinha o desenvolvimento feito em casa, tanto na estrutura da fala, da linguagem, como na estrutura emocional, da hipersensibilidade, todos os contextos do autista. O que isso faz? Faz com que essa rotatividade, por ser repetitiva, ou seja, com a tia, né, que geralmente eles chamam a gente, né, no consultório. Com a tia eu tenho um desenvolvimento X, mas com o papai e com a mamãe é mais legal, né? E aí, não, com a tia fono é mais legal também. Aí com a tia TO também ela já me ensinou isso e isso. Então a gente começa a fazer esse comparativo, né? E da própria criança mesmo, no desenvolvimento dela, quando a gente começa a entrar nas emoções, que a gente começa a falar das emoções, do que está sentindo e tal, e eles falam muito claramente, né? Aqueles que já têm uma fala desenvolvida, eles falam muito claramente. E quanto era difícil para eles, e que com as tias foi muito legal, mas está sendo mais legal ainda em casa com o papai e com a mamãe, né? Então, assim, o desenvolvimento realmente, ele tem um crescimento muito grande quando os pais estão envolvidos, né? Seja um, né? Porque a gente sabe que essa família não vai conseguir viver se todos os dois pararem, né? A não ser que tenha uma renda, né? Uma renda vinda de algum outro local, de repente são aposentados, alguma coisa assim, né? E aí, ou tem um benefício, alguma coisa assim, e consegue, né? Os dois ficarem no processo junto com o filho. Mas, mesmo que seja um, né? O que eu gosto muito de verbalizar, Douglas, é que a família necessita estar com toda a estrutura voltada para essa criança. Então, entenda. Quando eu vou falar de funções motoras que envolvem a hipersensibilidade do meu filho, eu tenho que compreender que a motora, quem desenvolve são os homens, os pais. Aí você vai falar, Valéria, por quê? Né? Por que não sou eu que tenho responsabilidade de desenvolver a motora do meu filho, né? Porque você, por exemplo, que com filhos homens, né? Vai jogar bola, vai ensinar a andar de bicicleta, né? Vai fazer coisas com ele e vai trazer para ele o equilíbrio necessário. E aí os pais às vezes se assustam, porque antigamente o que acontecia? E até hoje acontece, tá? Isso é claro. Tem pais que quando sabem do diagnóstico do autismo, tchau, mamãe, e deixa ali com a mamãe sozinha. É por isso que a maioria de mães autistas são mães solos. Mães solos, né? Porque foram abandonadas após o diagnóstico. Exato. É uma dificuldade muito grande internalizada. É descompreensível da nossa parte, como relação dos pais? Às vezes, sim, existe um julgo nosso. Mas será que eles estariam verdadeiramente emocionalmente preparados para estar nesse contexto? Então, tudo isso envolve sempre terapia, sempre acompanhamento, sempre... Então, não é dar somente um diagnóstico, não é simplesmente eu, como neuropsicóloga, por exemplo, ir ali laudar. Eu tenho que acompanhar essa família, eu preciso ver como essa família está se portando, se esse pai, se essa mãe não estão precisando de ajuda, e suporte para compreender o que eles vão vivenciar. Então, quando a gente
fala do ABA, a gente fala que essa estrutura necessita ser vivenciada, porque quando ela vem para o seio da família, o pai já muda de ideia, ele já percebe que, opa, eu posso ser útil, eu posso conseguir trabalhar, ser útil dentro de casa, ter uma evolução do meu filho, e olha que top, não mudou nada, a gente só tem um Vem a esperança, né, de que eu posso participar e vou ver meu filho melhorar em algo, vou ajudar, vou ver. E eu acho que o casamento perfeito mesmo seria família aplicando o método ABA, terapia aplicando o método ABA e escola aplicando o método ABA. A escola, na minha opinião, eu não sei, não sou muito bom com lei, decorar essas coisas, eu não sei se tem, mas eu, na minha opinião, deveria ser uma exigência primordial. Porque eu já trabalhei na rede, eu sei que não é o que pintam tão bonitinho, né? Então, não, existe sim, Douglas. A lei ela é muito clara, né? Inclusive a multa, né? Inclusive, em casos de processos administrativos recorrentes, a lei ela é muito clara, dizendo que o afastamento ou até o desligamento do servidor, né? Agora, isso para escolas públicas. Para escolas particulares também existem regras. É necessário que seja fornecido a matrícula, é necessário. Existem multas para isso, né? não, mas eu falo que seria interessante se fosse exigido a formação no ABA mesmo, sabe? Sim, até porque hoje está havendo uma diferença, né, no pensamento das escolas com relação ao que seria um professor de apoio, né? E muitas vezes esse professor de apoio ele não tem conhecimento nenhum, né, no ABA e nem na própria estrutura de desenvolvimento do autismo. Ou numa estrutura, tá, Douglas? De repente, TDAH, TOD ou qualquer outro transtorno de neurodesenvolvimento. O que acontece? Ele vai para a sala de aula para simplesmente pro forma, né? Eu preciso colocar um funcionário a mais para atender esses pais ou essas crianças que têm essa necessidade. E a lei ela é muito clara, esse atendimento ele é individual. Eu não posso colocar um professor de apoio para 4 autistas, não. É por cada criança autista. Mas ainda não conseguimos fazer valer isso. E isso tem que ser uma coisa gritante da nossa parte. Nós precisamos reivindicar de verdade. Porque nós precisamos de professores capacitados. Eu compreendo, eu conheço, eu tenho colegas que são professores da rede oficial, mas que elas buscam com todo o coração mudar o contexto. Mas, em contrapartida, elas lutam também com as próprias colegas do trabalho, porque elas entendem que não é obrigação delas estarem evoluindo crianças dessa forma. E aí elas não buscam nem o conhecimento. Então, eu entendo assim, que isso vai muito de quem eu sou também. E do que eu escolhi fazer, do meu propósito, né? Tem que ter a formiguinha que tocou lá no coração e tem que ter aptidão. Por exemplo, fazer pedagogia não torna, no meu pensamento, não torna a pessoa apta para ser um apoio de inclusão que vai fazer um bom trabalho. Eu compartilho muito isso. Eu não lembro o nome da matéria, eu estava tentando lembrar aqui, mas não estou lembrando. Mas tem uma matéria sobre Braille, não é Braille, não, em pedagogia, esqueci agora. Linguagem de sinais. A gente tem essa matéria lá na pedagogia. Mas, quando a gente termina a pedagogia, a gente não é expert em usar a língua de sinais. Quando tem aquela matéria, quem tem aptidão e se interessa, vai buscar e vai ficar bom naquilo e vai exercer aquilo bem feito. É o que acontece em relação ao apoio, o professor de apoio.
Infelizmente, a rede pública não incentiva financeiramente. Eu falo por experiência própria, aqui na nossa cidade teve um processo seletivo recente, com 300 e poucas vagas, não atingiu 200. Meu Deus. Entendeu? E assim, por um lado é péssimo, né? Porque a gente está entrando num colapso, mas por um outro eu achei interessante que são os pedagogos entendendo que eles também não podem aceitar qualquer coisa para estar lá, porque a gente não consegue trabalhar só por amor, né? Isso ninguém pode. Então tem que ter um incentivo financeiro, sim, tem que ter uma formação acadêmica especializada. Há um tempo atrás, eu tenho uma irmã que ela é da área da educação de alguns anos, ela é mestre em educação, e ela já me falou algumas vezes, há um tempo atrás eram professores recebendo salário de professores e com graduação na área. Eu entrei na rede, hoje eu não estou mais, por isso que eu falo muito, porque agora eu posso comentar um pouquinho. Quando eu entrei em 2016, bastava estar fazendo qualquer curso de licenciatura. Agora deu uma melhoradinha, tem que estar fazendo ou feito pedagogia. Mas assim, recebendo como recreador, já está errado. Devia estar recebendo como professor, porque exerce um papel tanto ou mais que o professor, né? E aí cai também naquele papel de que o apoio muitas vezes é usado. Ele está lá responsável por uma criança autista, por exemplo, e o professor precisa fazer outra coisa, ou precisou faltar, ou fazer outra atividade, pega aquele apoio e deixa ele por conta da sala. Então, assim, tem erro demais na conta. Até onde isso é inclusão, né, Douglas? Porque eu lembro que, para me formar em psicologia, eu era pedagoga, né? E eu fiz a minha primeira pós em inclusão, ainda nem se falava em lembrar, na realidade, né? Em colocar as crianças realmente na rede e fazer a inclusão. E então eu trabalhava no Centro de Ensino Especial em Brasília. E a dificuldade que era, né, compreender como que a gente ia fazer a inclusão daquelas crianças que a gente percebia que talvez não houvesse inclusão para elas, né? E era doído a gente ver aquilo ali. E quando as pessoas diziam assim, não, mas é tudo muito lindo, né? A declaração de Salamanca lá, mostrada lá nos papéis, é tudo muito lindo. Só que na hora de incluir, qual vai ser a aceitação? E aí, aquilo que você está falando, né? Por exemplo, na rede oficial do DF, você ganha você tem um ganho a mais por estar atuando com crianças especiais. Isso te dá, entre se você tem amor por aquilo que você está fazendo, vai te dar uma flexibilidade para você se profissionalizar e realmente atender a necessidade da criança dentro da inclusão. Agora, quando não existe esse apoio financeiro para os nossos professores, vamos ser sinceros, vamos ser hipócritas, nós precisamos sobreviver, todos nós, professor, psicólogo, fono, o que for, precisa sobreviver. Não se formou ator, como vai sobreviver? Né? Se ele vai gastar o próprio dinheiro do próprio bolso para poder estar auxiliando crianças. Talvez nem seja falta de amor, seja realmente falta de verba. E aquilo vai, de uma certa forma, se você parar para pensar, até trazendo uma angústia com relação à profissão, uma angústia com relação ao seu trabalho, né? E talvez até somatizando no que a gente vem tendo aí, né? Que são professores agressivos, professores que nunca... Porque geralmente é ser humano. Você não sabe lidar com algo, ou você repudia, ou você sai de perto, né? Ou você ataca, ou você repudia, né? Sai de perto, não quer ver. Então, é nato nosso, né? Está na nossa organização emocional. Então, o que a gente precisa entender? Que são
os seres humanos também, que estão lidando com situações difíceis, né? E que agora, como você falou, um colapso, porque entre 36, gente, a última estatística que saiu no Mundial é entre 36 crianças, uma é autismo. Se nós formos colocar essa tabela no Brasil, nós somos 20 milhões de habitantes, há 6 milhões de crianças autistas. E assim, aqui a gente não tem esse levantamento, né? Infelizmente. E aí, se você pensar assim, é um número alto num país desenvolvido. Se jogar para a nossa realidade, é um colapso. Eu acho assim, que já está no colapso e vai estourar. Eu vi falando isso aqui na minha cidade, quando eu vou em reunião com o pessoal da saúde, da educação, eu sempre falo isso. Vai estourar a bomba, nós estamos avisando, nós estamos gritando e vocês estão ouvindo. E aí, depois que estoura, é muito mais difícil de conseguir coordenar do que antes, né? Realmente, o meu sonho é que, pelo menos, os professores de apoio das escolas fossem... Eu falo mais do município, porque na rede privada dificilmente tem. Apesar de ser lei, mas dificilmente tem. Deveria ser exigido formação mesmo, não um cursinho lá de um dia, de uma tarde, não. Uma formação extensa no ABA. É necessário. É necessário. E aí é aquele apelo, né, Douglas, que a gente tem que realmente fazer. É o apelo de repente, aí, deputados, de repente, advogados que estão envolvidos com família, né? Pessoas que vivem essas realidades, tentarem entrar nessa luta conosco para que a gente consiga, mesmo que seja esse trabalho de formiguinha que você está fazendo, mas que a gente consiga atingir um ou dois que nós consigamos atingir, nós já estamos fazendo um progresso, entende? Então, é necessário que as pessoas tenham esse olhar, entendam que essa diversidade, ela não vai mudar, gente, não existe como regredir mais. Essa realidade não tem mais como regredir, ela só vai evoluir. Então, é totalmente o contrário, vai só aumentar, né? Só aumentando. Então, os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, eles vão aumentar. Os transtornos de neurodesenvolvimento, todos eles vão aumentar. Quem ouvia falar do TOD? Ninguém ouvia falar, era muito, muito complicado a gente dizer assim. O que mais a gente ouvia era assim, o menino é danado demais, o menino é terrível. Nossa, parece que, né? Até nomes horríveis davam para as crianças. Até isso, não sabia o que foi. Então, assim, eu acho que o TOD ainda é pouco falado. É difícil de conseguir o diagnóstico de TOD também. Sim. Né? Ele se mistura em muitas outras coisas. Existe muita ramificação. Existe muita ramificação. E, assim, existe muito... Quando a gente vai lá no DSM-5, na nossa Bíblia, né? no CID, né? Que é o nosso código. Quando a gente vai lá, a gente olha o tanto que tem de comparações sintomáticas de um transtorno com o outro. Então, na hora de diagnosticar realmente, precisa ter um olhar muito gritante para aquilo. Precisa ter tudo bem separadinho. Às vezes você está com uma criança com severidade de autismo e ela foi diagnosticada pelo pediatra como TOD. Já aconteceu isso comigo. Uma criança veio para mim com diagnóstico, pedindo uma avaliação neuropsicológica com a suspeita de TOD. E essa criança era cega. Né? Não tinha dificuldade de fala, não tinha, mas a socialização era zero a ponto de fazer os escândalos mais horríveis possível, e da mãe ter até medo de acontecer alguma coisa com relação às pessoas denunciarem no prédio, etc. Então, assim, como se diagnostica sem ter o conhecimento? Precisa conhecer.
Não adianta você querer colocar o dedinho ali aonde você não tem conhecimento, né? E o conhecimento está para todos, Douglas. Não só para mim, não só para você. Não é porque eu tenho as minhas especializações, não é porque eu tenho um mestrado, eu sou detentora do conhecimento. Não, gente. Se tem o diagnóstico, vai atrás, procura saber, pesquisa em sites confiáveis, leia artigos confiáveis, não ficar vendo lá no Insta ou no Google um comentário, é ir a fundo, procurar saber, né? É entender realmente por que esse diagnóstico veio, de que maneira que ele veio, o que eu posso ajudar no cumprimento dessa condição, para que ela seja menos dolorosa para o meu filho, para mim, para quem está comigo, entende? E investigar também. Eu vejo muitos, eu conheço algumas famílias que procuram, que falam assim, minha criança está com um laudo fechado de autismo, mas eu percebo que tem mais alguma coisa. Tem que ir atrás, sabe? Eu já ouvi assim, ó, procura demais que você vai achar, mas tem que achar, tem que procurar e achar. Porque a gente tem relato. Quem tinha só com autismo foi ver, tinha outra conseguiu tratar os dois e hoje em dia tem uma melhoria melhor. Assim, tem uma melhoria, né, que desenvolve de uma maneira menos sofrida, tanto para a família quanto para a criança. Eu vou estar encerrando, porque se passar de 1 hora, eu acho que não salva, que não está dando. Aí eu queria finalizar te agradecendo pela sua participação, fiquei muito feliz mesmo. Eu sei que a gente está fechando uma parceria aqui, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir trazer algumas formações aqui para Rio Verde futuramente com você, né? Vamos estar conectados. Então, quero agradecer muito sua participação. Se Deus quiser, vai aparecer outras vezes aqui também, que a gente sempre vai ter muita coisa para falar. Né? Sim, com certeza. Eu que agradeço exatamente a disponibilidade, o trabalho que você está fazendo, é muito importante. Né? É aquilo que a gente começou falando, conhecer e entender é o mais crucial. Né? Nós precisamos tanto compreender quanto entender, fazer uma aceitação e aí sim, né, começarmos a respeitar. E sem esse conhecimento, as pessoas não respeitam, porque elas entendem que era o que era no passado, e querem viver nesse passado, né? Então, a gente precisa ter realmente esse trabalho que você está fazendo. Eu creio muito que nós só temos a ganhar, viu? E conte sempre comigo, o que precisar, né? Aí com os filhotes, e também em qualquer outro contexto, estou aqui disponível, tá? Para quem necessitar, tá bom? Muito obrigada. Viu? Um grande beijo no coração dos meninos aí, um grande beijo no seu coração e aqueles que participaram também, né? E possam se sentir acolhidos, né? Nós estamos realmente nessa luta, precisamos de dinheiro, sim, então vamos ter hipótese, mas nós realmente dedicamos um pouco do nosso coração para essa família azul, tá bom? E tem até um comentário aqui que eu quero até fechar com ele, que eu acho que é a peça-chave. Está falando que Valéria é uma profissional inigualável. E, assim, a gente, família, precisa de profissionais que sejam além, sempre além, sabe? Que não seja só dar um diagnóstico e pronto. Que faça esse trabalho que eu sei que você está fazendo, que você ajuda muitas famílias carentes. Então, você também tem realizado uma missão muito especial, e eu sei disso. Estou conhecendo agora, mas eu já percebi. Gente, mas isso não é para me glorificar, não. É para glorificar o nosso papai lá do céu, porque ele que nos dá o propósito, né? E o propósito que nos resignifica. Quando a gente aceita que esse propósito é nosso, a gente tem que fazer com maestria, né? Não por favor, tá bom? Então,
Olha, nós Um vamos beijo falando. enorme para as pessoas que tiveram esse comentário. Agradeço de coração, né? E estou à disposição, gente, o que precisar, tá? Até mais, Até mais. Douglas. Tchau, tchau.